Eu quero que vocês abram as suas Bíblias I would like you to open your Bibles em Gálatas 5, verso 8. in Galatians 5:8. Diz assim, It reads, na segunda parte. Esta persuasão não vem daquele que vos chama, tendo começado no Espírito, estejam agora aperfeiçoados na carne. this kind of persuasion does not come from the one who calls you. Although you started in the Spirit, you perfected on the flesh. Paulo fala de uma persuasão. Paul speaks of a persuasion. Amém? Amen. Essa persuasão This persuasion estava convencendo os cristãos da Galácia was convincing the Christians of Galatia que deveria misturar that they were supposed to mix elementos do judaísmo elements of the Jewish com a faith graça de Deus. with the grace of God. E é interessante que os judeus convertidos, And it's interesting because the Jewish people who were converted e os cristãos da Galácia, and the Christians of the Galatia, quatro cidades grandes, 4 big cities, Antioquia, Derbe, Listra e Icônio, these 4 cities, essas quatro. Eles tinham sido gerados por Paulo they had been they were born from Paul's ministry, em oração, in prayer, em pregação, in preaching. mas de repente But suddenly chegam pessoas people came, e de uma forma persuasiva, and in a persuasive way, convincente, convincing way, estavam fazendo eles acreditarem they were causing them to believe que não era bem that it assim. wasn't exactly like that. Ah, ser salvo só pela Oh, graça. to be saved just by grace. Não, não é bem assim It's não. not just like that. Então, aqueles homens, aquelas pessoas, So those men, those people, elas tinham algo poderoso, they had something powerful, uma arma a poderosa, powerful a weapon, ponto de to the point desfazer todo o trabalho de Paulo na região. of undoing all the work that Paul had done in the region. E essa arma poderosa And this powerful weapon chama-se persuasão. is called persuasion. Eu peguei esse versículo So I read this verse para trazer um assunto extremamente necessário. to speak of a very necessary subject. Eu quero falar da maior arma de persuasão que existe no mundo. I want to speak of the greatest persuasion weapon that exists in the world. O que é persuadir? What is to persuade? É convencer. Is to convince. É fazer com que alguém Is to cause someone aceite nossa opinião. to accept our opinion. Que ela mude tudo That they change everything para aceitar o que nós estamos falando, to accept what we are saying. para aceitar nossa To influência. accept our influence. Isso chama-se persuasão. It's called persuasion. Eu não sei aqui, I don't know about here, mas no Brasil existem livros e livros but in Brazil there are books and books como ensinar how to teach a arte da persuasão. the art of persuasion. Convencer pessoas a comprar o que não quer, How to convince people to buy what they don't want. a fazer negócios que não precisa. To do business that they don't need. Mas o convencimento é tão forte, But the convincing is so strong. a técnica da persuasão é tão The forte, technique of persuasion is so que strong até quem não quer comprar, that even those who don't want to buy, quem não quer se envolver com aquela situação, don't want to get involved with this situation, acaba se envolvendo. they end up getting involved. Isso é uma arma persuasiva, This is a persuasive um weapon, convencimento convincing, que domina outros. that dominates other people. Só que existe algo poderoso nisso aí. But there is something very powerful in this. A nós, mulheres, For us women, o Senhor confiou the Lord trusted to us a maior arma de persuasão the greatest weapon de of persuasion, convencimento of convincing que existe no mundo. that there is in the world, A nossa voz. our voice.
Eu vou falar da maior arma de persuasão, I will speak of the greatest que weapon of existe. persuasion that there is. a voz de uma mulher. The voice of a woman. E é por isso que o diabo quer calar nossa voz, That's why the devil wants to shut our voice, quer distorcer nossa voz, wants to distort our voice, porque ele sabe because he knows que se uma mulher se levanta that if a woman raises com up a persuasão certa, with the right persuasion, com o convencimento certo, with the right convincing, ela arrebanha she can reap pessoas para o reino de Deus. people for the kingdom of God. Queridos, persuadir é influenciar. To persuade is to influence. Nós estamos na era da influência, do influencer. We are in the era of influencing, of influencers. E nós precisamos And we need pegar essas habilidades, to get this que é a nossa ability, voz, which is our voice, que é o nosso convencimento. our convincing. Você observa que Paulo disse que vocês começaram pelo Espírito. Que persuasão é essa? So Paul says, you started in the Spirit. What persuasion is this? Que agora vocês estão na carne. That now you're in the flesh. Ele está provando para nós He's proving to us que o Espírito Santo that the Holy Spirit é o maior agente de persuasão, is the greatest agent of o agente persuasion. divino A divine de persuasão. agent of persuasion. E ele mora dentro de And he nós. lives on the inside Então of nós us. podemos mudar situações, So we can change situations. mudar quadros We can change A- scenarios através de nossa postura, through our behavior, através da nossa voz. through our voice. Uma vez eu ouvi Dr. Miles Moron, Once I heard Dr. Miles Morrow, antes dele ir para o Senhor, before he went Ele to be with the falando Lord, and he was speaking que a voz de uma mulher that the voice of a woman era a força mais poderosa do universo. was the strongest force in the universe. Nós não temos ideia We have no do idea potencial que Deus nos confiou. of the potential that God entrusted to us. E eu quero nesses minutos And in these minutes, te persuadir I want to persuade you, a você entender o For- poder que você for you carrega, to understand the power you carry, a influência da tua voz the influence of your e voice, tomar uma decisão. and make a decision. Eu vou usar a minha voz, I will use my a minha voice, presença my presence, para mudar, to change o meu mundo, my world, para mudar to change situações na situations, família, my family, relacionamentos, relationships, nos in negócios. business. Queridos, Beloved, até nós como igreja even us as church, somos persuadidos we are persuaded por pessoas by people que estudam sobre essas who are técnicas. studying about these Mas eu techniques. estou falando de uma persuasão bendita, But I'm talking about a good persuasion, de um convencimento que Deus confiou a a nós, convincing that God entrusted to us, de sermos influenciados pelo Espírito Santo to be influenced by the Holy Spirit, para influenciar pessoas. to influence other people. Olha o que uma voz de uma mulher pode fazer Look what the voice of a woman can do quando ela usa a sabedoria divina. when she uses divine Como a wisdom, voz de Sara, por exemplo. like the voice of Sarah. Em Gênesis 21:12, In Genesis a gente 21:12, conhece aquele conflito we know that conflict. que Sara queria que Ismael e Agar fossem embora do convívio. Sarah wanted Ishmael and Agar to get out of that E place. Abraão, como pai dos dois, And Abraham, as the father of the não two, queria que Ismael fosse criado longe. he didn't want Ishmael to be raised far from them. Mas existia uma promessa de aliança But there was a promise of a em que não covenant estava Ismael envolvido, e sim Isaac. where Ishmael was not involved, but Isaac. E Abraão estava inflexível. And Abraham was very strict in Ele his não thoughts. queria He didn't want mandar embora Agar. to send Agar away. Mas o Senhor falou para Abraão, But the Lord said to em Abraham, Gênesis 21:12, in Genesis 21:12, atendei a Sara listen to Sarah em tudo que ela te disser. to whatever she says. Ele não estava dizendo que Abraão estava mandado por Sara, He was not saying that Sarah was ordering Abraham about. mas Deus estava usando a voz persuasiva de Sara But God was using Sarah's persuasive
voice para o cumprimento de uma promessa. to fulfill a promise, Ser pai de nações. to be a father of nations. Porque, lamentavelmente, Because sadly, quando uma mulher se posiciona, when a woman takes up her ela leva a position, fama de mandona. she's known as ordering people Ah, ela é around. dura. Oh, she's too Ela é harsh. quem controla a casa. She's controlling in her Irmãos, eu nem house. ligo mais para isso. I don't care about this anymore. Sabe por Do quê? you know why? Porque os resultados falam mais alto. Because the result E speaks Deus louder. não unge insubmissas. And God does not anoint those Se who are você not fosse submissive. insubmissa, If you are unsubmissive, porque aconselha seu marido, because you give advice to your husband, você já estaria no esquecimento. you would be forgotten already. Então, a questão não é a insubmissão. So the matter of the question here is not is about submission. É usar essa arma poderosa Is to use this powerful para manter weapon as promessas de Deus na nossa casa. to keep the promises of God in our house. E eu falei que é a voz de uma mulher, não é mulher casada. I said É a voice de of uma a mulher. woman, not a married woman, the voice of a woman. Porque algumas solteiras aqui, Because some single sem women here, companheiro, without a pode dizer, essa partner, mensagem não é para mim. they may think this message pra is not for você me. sim, querida. It is for you. Você ser uma influenciadora no seu trabalho. You are an influencer in your workplace. Você ser uma influência do céu. You are an influencer of heaven. Você começa a usar as redes You sociais, start using the as social mídias media. sociais, You start using the para internet liberar o poder de Deus. to liberate E não é God's power. somente com a pregação do evangelho, And not não. only with the preaching of the gospel. Nem todas aqui foram chamadas para subir num púlpito. Not everybody here were Mas called você- to come to the pulpit. Você pode ter um produto que você vende. But you might have a product that Você you sell. pode ter uma empresa que você You administra. might have a company Você that you pode fazer run. receita de comidas. You might be cooking. E ali dentro engrandecer o reino de Deus. And in there you can lift up God's kingdom. Irmãs, em nome de Jesus. In the name of Jesus, Deixa sisters, essa paranoia stop this de paranoia querer ser mulher de pastor. of you want to be the wife of a pastor. Você não sabe o que está pedindo. You don't know what you're asking for. Só aguenta o tranco com a graça. You can only do that with the grace. Você vai sair nesses dias daqui, liberta When you leave this place, you'll be set free dessa síndrome de impostora. from this syndrome. Me ame até o fim. Love me till the end. A irmã disse, ela começa quietinha, depois. Another sister said she starts very quiet Porque later se eu começar on. logo, irmã, você não aguenta. Because if I start already there, Eu you tenho can't que take it. persuadir primeiro. I have to persuade first. Vocês estão entendendo? Do you understand? Mas o Espírito Santo está falando. But the Holy Spirit is E speaking. as solteiras, And the single vamos lá ladies. liberar logo o profético, né? Let's just E liberate as the prophetic. solteiras? For the single ladies. Para de ficar escolhendo tanto. Stop choosing so much. Quando eu casei, meu marido ganhava salário mínimo. When I got Não married, tinha faculdade, my não tinha husband- nada. my husband Mas nós wages was very crescemos low. He juntos. didn't have, Nós prosperamos. university, but Hoje we nós grew up viajamos together. o We mundo. prospered. Now we travel around the world. Procura caráter, temor a Deus. Look for character, fear of the Lord. Aleluia. Hallelujah. Muitas não casaram porque ficam escolhendo demais. Many people don't get married because they choose too much. Quero olho verde, louro, want green olho eyes, azul. blonde. Eu quero que fale várias línguas. I want him to speak Não, many ele só languages. precisa falar a linguagem celestial. He only needs Ser um to homem speak cheio de Deus. heaven's languages. A man full of Ei, God. ei, ei, Hey. O cavalo selado só passa uma vez, viu? E ele está passando da frente da When the porta de algumas horses mulheres run, a wild aqui, horse e just vocês pass estão deixando ele through passar. once. If you don't catch it, you're letting it go. Eu não entendo porque eu não casei ainda. Porque I don't understand você why I didn't escolhe get married. demais. You're choosing too much. Marina, quando casou com Gleice, ele tinha o que tem. Marina, when you married Gleison, did he have what he has now? Eu lembro do começo I deles. remember his beginning. Mas vamos voltar para Let's go back here. a pregação. Let's go back to the preaching. Persuadir significa alguém fazer
To persuade, it means to cause someone to do, com que essa pessoa acredite to cause that person to believe ou aceite uma determinada ideia. or accept É um a certain forte idea. convencimento. It's a strong convincing. É você ter o poder Is to have the power de convencer outra to pessoa convince another que o person seu ponto de vista está certo. that your point of view is right. E completando a mensagem de ontem, oração em línguas And to complete my message from yesterday, praying in nos tongues, dá essa persuasão it gives us this divina. persuasion. Você não tem Divine que persuasion. falar muita coisa. You don't have to talk too much. O Espírito Santo junto com você The Holy Spirit together with convence you aquela pessoa convinces that do person erro. of their mistake. Persuasiva Persuasive não é ser impositiva is not to impose ou manipuladora. or to manipulate. A persuasão vem de Deus. Persuasion comes from God. A manipulação vem do diabo. Manipulation comes from the devil. E muitas mulheres queridas Many women estão usando a persuasão are using de forma persuasion contrária. in the contrary way. Estão se tornando manipuladoras. They are becoming manipulative. É uma linha bem tênue. It's a very fine difference. Queridas, nós sabemos We know o poder de influência que nós temos the power of influence that na we have esfera da nossa atuação. in the sphere of our work. Existem coisas There are things que as pessoas só querem ouvir that people just want to hear. uma coisinha assim de nós. Something like this from us. E nós estamos afetando os destinos delas. And we are affecting their destinies. Com o chamado profético que eu carrego, With the prophetic calling that I muitas carry. pessoas vêm para mim. Many people come to me Vânia, Deus te mostrou alguma coisa? and say, Vanya, did Sobre God show isso. you anything about this? Isso é muito comum. It's very common. E eu preciso ter cuidado. And I need to be careful. Porque o poder da minha voz Because the power of my voice pode afetar can affect o destino daquela pessoa. the destiny of that person. Tem que estar misturado It has to be com o mixed poder de Deus. with the power of A God. nossa persuasão. Our persuasion. As casadas sabem o que é The isso. married women know this. Queridas, na Bíblia fala, In the Bible, além de Sara, it says uma that mulher chamada Abigail. not only Sarah, but it speaks of Eu não vou lá Abigail. agora. I'm not going to speak Está lá em now. 1 Samuel capítulo 25. It's in 1 Samuel 25. Ela era esposa de Nabal. She was the wife of Nabal. E Nabal queria destruir Davi. And Não, Nabal wants to destroy David. não foi grato a He Davi. was not grateful to E David. Davi acendeu a ira And David got very e angry. decretou: And he decreed, não ficará ninguém do sexo masculino vivo no man will stand alive naquela casa. in that house. As notícias chegaram até Abigail. And the news came to Abigail. Por que correu até Abigail? Why do you think that the news reached Porque Abigail? ela era sensata. Because she was wise. Ela tinha bom senso. She was wise. Irmãs, não é somente ser cheia de dons. It's not only to be filled with talents. Lá fora não são os dons Out there, it's not about the que gifts vão atrair as that will pessoas, attract people. mas é o nosso bom senso, But it's our wisdom. é o nosso caráter. It's our character. Nós temos que ser as cartas vivas para as We need pessoas. to be living letters for people to read. Essas reuniões que nós These temos gatherings that we é para have nós nos is enchermos for us to get e filled. derramarmos lá fora. And then we can Não é aqui overflow dentro. outside, not Aqui here. dentro tem que ser mulheres já curadas, Here we have to libertas. be healed, delivered. Amém. Amen. Porque nós vamos nos encher para liberar lá fora. Because we will get filled to overflow Essa outside. Abigail This Abigail, pegou o cavalo, she got her pegou as horse coisas que tinha na despensa and everything e she foi até had, Davi. and she went to David. Queridas, e essa mulher chegou até o rei Davi. And this woman came to the king David. Simplesmente ela disse assim: And she said, simply like that, você vai perder o trono you're gonna lose the throne, derramando sangue inocente shedding innocent por blood causa de um louco como meu marido? because of a crazy Que man like my Nabal husband. significava loucura. Because Nabal means Ela craziness. lembrou a Davi She reminded
David que se ele matasse aquele povo inocente, that if he killed an innocent people, ele estaria abortando o seu destino profético. he would be aborting his prophetic O destiny. rei Davi reconheceu King David recognized, e disse: bendita seja a tua prudência. and he said, blessed Estou is falando de your uma wisdom. persuasão I'm talking about a através da persuasion voz de uma mulher. through the voice of a woman. Não foi com o corpo que ela persuadiu. It was not with her body that Foi she com as suas persuaded. palavras It was with her words, sábias. wise E ela words. evitou, And amados, she uma prevented tragédia a tragedy geracional. that would affect generations. Amém? Amen. Abigail. Abigail. Mas também você vai ver na Bíblia But you see in the Bible as well algumas persuasões some malignas. persuasions that were evil. E esse tipo de persuasão impositiva And this kind of imposing se torna em persuasion, manipulação. it turns into manipulation. Jezabel, Jezebel, com a sua fala, with her voice, com a sua voz, with her speaking, ela conseguiu she managed destruir to profetas. destroy prophets. Ela conseguiu colocar um rei ungido. She managed to get an anointed Porque king Acabe era ungido. because Acabe was A anointed. unção vinha sobre reis em Israel. The anointing would come upon kings in Israel. Contudo, ela conseguiu levá-lo à idolatria However, she managed to bring him to e idolatry destruir a voz profética. and to destroy Você the vai ver lá prophetic em voice. Juízes You 16, see in verso Judges 16, 16, verse 16, escrito assim: written like this. importunando-a. Desculpa, não é Juízes não. 1 Reis 21, verso 25. 1 King 21, 25. Diz assim: ninguém ouve, pois como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Estão His- comigo? He caused him to do evil because his wife was stirring him up. Toda uma nação foi corrompida The whole nation got corrupted por causa de uma voz de uma mulher. because the voice of a woman. Jezabel exercia uma forte influência Jezebel had a very strong no reinado do influence seu marido. in the kingdom of his Eu vou lembrar para her você algo. husband. And I remind you of something. Você carrega o Espírito Santo. You carry the Holy Você Spirit. tem a maior influência do mundo You have morando em the você. greatest influence in the world living on the inside of Você tem o agente divino da persuasão bendita habitando em you. você. You have the divine agents of the divine persuasion dwelling on the inside of you. Sua voz, Your voice, sua fala your speaking, precisa it needs parar de abortar planos de pessoas, to stop aborting plans of people, inclusive os seus próprios planos. including your own plans. Quando você diz é difícil para mim, When you say it's too difficult for me, nunca vão me aceitar. they will never accept me. Eu não tenho jeito There's mesmo. no way for me. Eu acho que eu vou morrer I cedo. think I'm gonna die Eu acho que early. ninguém lembra de mim. I think nobody E dá uma de remembers of me. coitadinha. And then you feel like a Você victim. está abortando You are o aborting plano de Deus. God's plan. Quando você deveria estar usando as When you palavras should be using your voice, persuasivas persuasive para o words reino do Espírito for the kingdom trabalhar of em the seu Spirit to favor. work in your favor. Os anjos trabalharem The angels por working você, for you por meio da sua fala. through your voice. Irmão, isso não é coisa de verbiano, não. It's not something O of poder people word das of palavras. life. The power of words. Não, isso é coisa de Deus. It's of God. Nós temos um grande poder We have a great de mudar power qualquer to circunstância. change any Não circumstance. sejamos como
Jezabel. Let not be like E Jezebel. Jezabel é um espírito, queridas. Jezebel is a spirit. Ela morreu, mas o espírito continua pairando. She died, but the spirit is still hovering. Quando você diz, ele só faz o que eu quero, When you say he only does what I e não want, me olha com essa cara de santinha, não. and don't look to me like Porque with the as holy mais face. quietinhas Because the são as que quiet manipulam o ones marido no quarto. are the one who manipulate the husband in the bedroom. As mais caladas. The quiet ones. Eu não tenho medo de quem logo diz. Ah. I'm not afraid Eu of those disse, who already Mimi, say você it. foi você, Mimi. And I said, Mimi, you are you. Michelle, Michelle. é Mimi. Eu acho que você entendeu. I think you understood. Agora, aquelas muito polidas. But no, those who are Não altera a very voz com o polite, marido em nada. they don't é toda change the calada. voice with the husband, nothing, very quiet. Que você diz assim, meu Deus, esse casamento And you think this não é daqui, marriage, não. it's not from here. Eu acho que eu sou a mulher mais braba do universo. I think I'm Porque the essa craziest woman in the world. esposa, Because this beijinhos wife, pra lá, kissing here, mwah, 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 toda hora. all the E time. eu fico dizendo, eu tenho 40 anos de casado, faço esse ano. And I think I já will celebrate comi. my 40th anniversary this year. Já comi 1 quilo de sal junto, mais de 1 quilo. We've eaten more than a kilo of salt Eu sei o que é together. casamento. And I know what marriage is. Então, quando a gente vê, eu fico desconfiada, So when I see this, I get a bit sabe? Eu fico. Eu digo, suspicious. e a gente vê o cara vai pra casa, And we see the man goes concordando com home tudo. with everything. No outro dia liga. Next day Olha, he eu calls. pensei bem. I was thinking. Eu acho que não é bem assim. I think it's not exactly like that. Deus está me direcionando para outra coisa. God is directing me to Mentira, something foi a else. voz da manipuladora em casa. It's a lie. It's the voice of the manipulative wife at home. E tem muita mulher destruindo o chamado de homem. Many women are destroying the Destruindo calling of ministérios. the husbands, destroying Eu tive ministries. milhares de oportunidades I had millions de of destruir o opportunities chamado do meu esposo. to destroy my Mas eu husband's calling. decidi diante de Deus But I decided que eu before seria God uma voz that I would be a voice para abençoar, to bless, para influenciar, to influence, para levantar, to raise para up, edificar. to edify. Não seria uma voz para instigar I ninguém. would not be a voice to stir him up. Um grande homem de A Deus, great man of God, profeta prophet, desde o ventre, since his mother's womb, gerado sobrenaturalmente, com supernaturally chamado de libertador. born with the calling of a liberator, Estou falando sobre Sansão. deliverer. I'm speaking of Samson, Uma unção poderosíssima, a very powerful anointing, como nenhum outro. like no other. Todos conhecem a história. You all know the story. Mas a voz persuasiva But the persuasive de voice Dalila of Delilah, destruiu, it destroyed. matou tão cedo. It killed him so young. Um grande homem de A Deus. great man of God. Lá em Juízes, In Judges capítulo 16, verso 16. 16:16, Vocês conhecem a história que ela todo dia pedia para mostrar qual era o segredo da força dele. you know the story. Every day she would ask him, "What's the secret of your E strength?" ele sempre enganava. And he was always deceiving her. Mas em Juízes 16, verso In 16, Judges 16:16, diz assim, olha, it says, importunando ela todos os dias she annoyed com him as every suas day palavras. with her word. Provérbios diz que a mulher adúltera, ela não conquista o homem alheio com seu corpo, não. The book of Proverbs says that the adulterer, Adulto. the adulterous woman does not win the man over with her body, Mas com palavras. but with words. Com palavras. With words. Às vezes você vê Sometimes you see casamentos de anos marriages sendo destruídos. that lasted for E quando years você being vai ver a destroyed. adúltera, And when you see the Mas ele adulterous foi por woman, essa pessoa que ele trocou a esposa. well, did you swap Quem your já wife for viu this isso? woman? Have you ever seen something like that? Palavras. Words. Manipulação. Manipulation. Não foi o corpo. It was not the body. E aqui diz, importunando-a com suas palavras, molestando
apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Olhe para isso. Apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Aquela mulher falou tanto aos seus ouvidos. And que then it says here, with such nagging, she prodded him day after day until he was sick to death of it. So she was, oh God, she was nagging and prodding him. aquelas palavras manipuladoras de Dalila Those manipulative words of destruiu Delilah todas as profecias destroyed all the prophecies acerca de Sansão. about Samson. Levou ele à humilhação. It brought him to humiliation. Ele perdeu a visão He lost his vision, física. his Mas physical primeiro sight. tinha perdido a visão But espiritual. first he lost his spiritual Morte vision. prematura He died early, e a consequência de um aborto de um destino profético. and the consequence, the abortion of a prophetic destiny. Sabe, queridas, eu estou aqui para te edificar, te encorajar. You know, I'm here to edify you, Porque to esse é o propósito encourage you, do profético. because this is the purpose of the A nós prophetic. usarmos nossas For palavras us to use our para words construir to pessoas. build people As up, pessoas terem prazer de estarem perto de nós. for people to have pleasure to be around us. Uma amiga nossa, One of our friends, ela estava com um cabelo enorme, que lindo aqui embaixo. her hair was beautiful. She Aí was hoje ela long me until mandou here. uma foto que está aqui, cortou, novo visual. And she sent me a picture. She said she cut her hair here, new look. Veio nos meus lábios. Menina, por que você cortou? Era tão bonito seu cabelo. And it came to my lips. Why did you cut your hair? It was so beautiful. Mas antes de falar, But before I say, o Espírito Santo disse, você nunca elogiou o cabelo dela. the Holy Spirit said to me, you never praised her hair. Por que agora você vai liberar essa crítica? Why now you're going to criticize her Aí eu hair? disse, ok, você tá linda. And I said, okay, you are beautiful. A gente não percebe. We don't notice. Parabéns. Congratulations. Você foi corajosa. You are courageous. Você que traduziu. You who Que translated. traduziu. Você fica de pé. Yeah, please stand to your feet. Corajosa. Courageous. Deixa eu te dizer. Let me say Se something. alguém quis criticar, mandasse vir pra cá. If anyone wants to criticize you, tell them to come here. E vem uma nova unção sobre a sua vida. And a new anointing is coming over your life. Hoje foi o ponto de partida. Today was the starting point Para uma grande porta que se abre. for a great door that Eu is libero opening. sobre a sua vida palavras de aceleração. I deliver over your life Palavras words de of vida. acceleration, words of Vai life, acelerar coisas, accelerating convites inimagináveis. invitations. They Estão come. chegando. They are coming. Recebam uma unção Receive fresca. a Marina, new põe as mãos anointing. sobre ela. Marina, lay porque há hands on uma her. influência sua Because there is an sobre a vida influence of you dela. upon her life. Erabaxecantaraba. Oh, shostroro como. Aramasequerededebre. Oh, aleluia. Aleluia. Vocês estão dispostas, queridas, Are you willing a usar essa forma to use this way, persuasiva, this que é a persuasive sua way, voz, which is your para voice, libertar pessoas, to set people para free, impulsionar rumos de pessoas, to push para people forward, elogiar, para to edificar. edify? Amém. Amen. Glória a Deus. Glory to O God. Espírito Santo é o agente The da Holy persuasão Spirit bendita. is the agent of Determine the divine hoje que não persuasion. vai usar a sua voz para instigar ninguém. Determine today that you're not going to use your voice to stir anybody up. Se não foi o Espírito Santo que If it te was not the guiou, Holy Spirit who não guided fale. you, don't say it. se ninguém te pediu a opinião, If não nobody opine. asks for your opinion, do not give your opinion. Quanta mulher tola nos seus casamentos, So many Na foolish women criação in dos their seus marriage, filhos. in raising their kids, discirna a influência
que está por trás da sua voz. Discern the influence behind your voice. Mas Vânia, eu tenho o Espírito Santo. But Vanya, I have the Holy Spirit. Pedro foi usado pelo Espírito Santo para dizer que Jesus era o Cristo. Peter was used by the Holy Spirit to say that Jesus was the Christ. Minutos depois, Jesus diz: arreda-te dele, Satanás. Minutes after, Jesus said, "Behind me, Satan." A mesma boca, The influenciada same voice. pelo Espírito Santo, Influenced by the Holy se Spirit, deixou ser manipulada pelo diabo. allowed itself to be manipulated by the devil. Precisamos perguntar a Deus: We need to ask God, o que eu estou falando? what am I saying? Eu estou edificando alguém? Am I edifying someone? Eu estou colocando as minhas ideias que são de Deus naquela pessoa? Am I getting my ideas that are from God in that person? Ou só são somente as minhas ideias? Or only my own ideas? Sabe, queridos, no Brasil, You know, in Brazil, as pessoas, elas não estão nem um pouco interessadas em cumprir princípios people are not interested at all to follow principles. quando se trata de levar vantagem. When we talks about getting advantage, Elas querem vender seu produto, they want to take advantage and want to sell their products. elas querem estar nas melhores mesas They want to be in the best tables por interesses. because of interest. Usam até versículos bíblicos They use para Bible verses atrair milhares de to pessoas, attract millions of people quando seríamos nós. when it should be us. Esse lugar é nosso, This place is ours, cheio do Espírito Santo, filled with the Holy de Spirit. começar a falar debaixo da influência de To Deus. start speaking under the influence of God. Entender onde eu pisar, o lugar é santo. We understand wherever Quando eu my falar, foot is holy. Elas vão ser atraídas. When I Eles speak, they serão will be atraídos. attracted. People will be attracted. Lá em Jó capítulo In 22, Job 22, verso 26, verse 26, diz assim: se você decretar alguma coisa, if you decree anything, se você decretar alguma if you coisa, decree anything, vai sair a luz. lights will come out. O que é decretar? What is to decree? É liberar as palavras It's certas. to liberate the right Quando words. nós oramos em outras When línguas we pray in other tongues e estudamos a palavra, and we study the word, ficamos sensíveis à voz de we are Deus sensitive to e não God's vamos sair voice. falando And we bobagens. will not just say foolishness. Irmãos, eu falo muito no púlpito, I speak too much mas in the nos pulpit, lugares eu não sou de falar but muito, in the places I eu don't sou talk mais de too much. olhar, I just look. de observar. I observe. Você não precisa falar de tudo. You don't need to speak of Você não everything. precisa saber de You tudo. don't need to know of Você everything. precisa usar a sua voz You need to use your na hora voice exata in the right time para que as suas ideias for your que ideas são de Deus who are from God afetem aquelas pessoas affect e those elas sejam people. convencidas And they will be convinced pelo Espírito que nós by the carregamos. spirits that we Alguém carry. está entendendo, amados? Is anybody understanding? Durante esse tempo que eu tenho de ministério, Throughout this time that I 20 have e of poucos ministry, anos. for 20 and something years, eu já vi muita mulher I've seen many women mais ungida que eu, more anointed than I am, mais bonita, prettier than mais I am, eloquente, more eloquent than I am, maridos maravilhosos, wonderful husbands, chamados maravilhosos. wonderful callings. E hoje eu olho para trás. And today I look back. Aonde eles estão? Where are they? 99,9% 99.9%. foi a culpa da mulher. It was the woman's fault. Eu sei o que eu estou falando I aqui. know what I'm saying here. Você tem uma arma poderosa You have a powerful de weapon levantar seus filhos, to raise your de começar a raise your decretar kids coisas na and sua start casa. decreeing things in your house. Sabe? You Quando Jacó When Jacob foi fazer um acordo com Labão, went to make an agreement Labão with estava Laban, roubando ele he was stealing from e him, fez um acordo. and they made an agreement. Olha, os bezerros que nascerem The animals that will listrados born and they have stripes e malhados and they have marks. são meus, disse Jacó. They will be mine, said Os Jacob. outros são seu, Labão. The other ones will be yours. Labão, muito esperto, And he was very levou wise. todos os rebanhos, He got all the animals listrado, malhado, salpicado. with the stripes, with marks, with anything. Ou seja, o que ficou, So what was left? não havia possibilidade nenhuma It was impossible
daqueles bezerros, for those animals, quando cruzassem, when they had sai listado, malhado, salpicado. to have any mark, to have stripes, to have anything. Mas Jacó recebeu a instrução de Deus. But Jacob received Eu tô an falando sobre instruction from God. decretos. I'm talking about decrees. Eu sei que ele não apenas visualizou, ele falou. I também. know he did not only see, but he Ele spoke. pegou algumas varas, He got some sticks. ele cortou He cut the sticks. e ele colocou para que o rebanho, And he put it there for the animals. quando fosse beber água, For whenever they would drink water, concebesse ali. and they would have Olhando sex para aquelas there, varas. and they would look at those O nome sticks. disso é o poder de uma imagem. It's the power of an image. Olha o que é uma persuasão. Look what a persuasion is. Lá fora, Outside, eles falam assim. they say like this. E eu conheço muito Out there. bem esse cenário. And I know Lá very no well Brasil. this scenario in Brazil. Eles falam assim: They say, cria uma imagem, create an faça image o mural dos seus sonhos. and do there Eles não estão errados. the board of your dreams. Eles estão They're not conseguindo wrong, persuadir multidões. but they are persuading multitudes of people. Quando esse tipo de mensagem When this type tem of que ser message nossa. has to be ours. Eu vou dizer de novo. I'll say it again. Porque o poder de uma imagem Because the power of an veio image da Bíblia. came from the Bible. Mas nós ficamos caladas, But we are quiet. atrofiadas, We are not falando besteiras, developed, just saying falando mal do foolishness. profético, Speaking falando mal dos evil of ungidos, prophets, of falando mal anointed da people. irmã A, da irmã B. Speaking of so and Não so temos and mais here. tempo para isso. We have no time Nós for temos this. que pegar pessoas We have to get e people dizer: and say, olhe para a palavra, Look to the word. crie uma imagem Create an e image. decrete. And decree. Fale o que você Speak quer. what you see. Qual é a casa que você quer? What is the house you Coloque want? lá Put it a there. imagem de uma casa. The image of Qual a é house. o carro que você What is quer? the car Quais you want? países você quer The entrar? countries you want to go. Como você quer ver sua igreja? How do you want to see your church? Como você quer ver as pessoas que estão ao seu How do you redor? want to see people around you? Crie esses quadros Create those e boards decrete. and decree. Poder da imagem The power of an com a image fala persuasiva. with a persuasive Alguém está entendendo? speech. Can you understand? Então não temos que criticar essas pessoas. Do not criticize Elas these são as people. pedras clamando. They are the Porque stones nós crying perdemos out. muito tempo Because we waste com too much bobagens. time with foolishness, com futilidades. with things that are Não superficial. gostei do corte daquela irmã. I don't like the haircuts of so and so. Acho que aquela roupa não combinou. I think their clothes Não é not da sua good. conta. It's not of your business. Vai cuidar da tua família. Take care of your Vai family. liberar decretos na sua Decree família. things over your Você family. precisa usar sua voz, You need to use your liberando voice. decretos na sua casa. And deliver decrees over your Decretos na house. sua conta In bancária. your bank account. Tendo imagens de prosperidade. Have image Irmãos, of eu prosperity. vim de um lar pobre, I came meu from a marido poor pobre, house, with a casamos poor sem ter husband. nada, We got married, tivemos had nothing. dívidas, We mas had eu debts, aprendi esse segredo. but I learned Falar the com a secret. geladeira, falar I com a put it on conta my fridge. bancária, I will speak to liberar my bank account. decretos, Decrees. decretos proféticos. Decrees. Eu não vou prophetic abortar decrees. o I will not destino abort da minha família. the destiny of Eu my não vou family. abortar o destino da minha I igreja, will not abort the da minha destiny of my cidade que Deus me church, of plantou my lá. city, O que é que where você tem God dito da placed sua me. cidade? Where do you Da want cidade for que your você city? mora? The city where you Aqui live. é muito frio. This you Aqui tudo é caro. Oh, this is too Ai, eles são mal expensive. educados. Oh, they are not Você polite. tem a voz You have the persuasiva It's persuasive para mudar o mundo espiritual. to change the spiritual Você world. não é impositiva. You're not Não é imposing. manipuladora. You're not manipulating. Não é uma general. You're not a general. Você é uma mulher You are a feminina. woman, feminine. Você não precisa aumentar o tom da tua voz You don't need to raise para the tone of dizer your que voice tem autoridade. to say that you have authority. Você só precisa You only need viver. to leave. Faça decretos. Decree. Eu estou terminando meu tempo já.
I'm just Mas tem algo que eu finishing. quero fazer. But there's something that I want to do. Sabe, queridas, eu tenho 2 filhas. I have 2 daughters. Não parece, mas tem uma quase de 40 anos. It doesn't look like, but one of them is almost 40 Marina years tem de old. ser minha filha. Marina could be my daughter. Mas eu casei muito jovem. But I got married very young. Elas são muito diferentes. They are very different from each other. Uma gostava muito de estudar. One liked to study a lot. Tanto que passou em todas as universidades federais. She was approved in all the universities. Hoje ela trabalha na Justiça Federal, Today ela é she esposa works de for pastor. the Ela era high aquela que court. dizia assim, She's the wife Deus of a me pastor. livre She's de the one who would casar say, com um pastor. God forbid that I marry a pastor. Nunca! E Deus está Never. falando com algumas aqui. And God is speaking to some Nunca of mais you. diga nunca. Never say never. E ela casou com um pastor. And she married a pastor. A outra era o meu bebê. The other one was my baby. Ela só gostava de brincar. She only wanted to E play. eu dizia assim, Leilane é estudiosa, mas Patrícia I é que would nem say, carro Leilani velho. studies, but Só but vai no Patricia, empurrão. she's all like an old car. Vocês You have estão me to vendo aí push it. atrás, bem? Can you see me well? Eu não tinha noção, The amados, back. I do had no idea. prejuízo que eu estava fazendo com a minha filha. The damage that Eu was já causing to my crente. daughter. I was already a believer. Por isso que eu ouso hoje falar That's why I'm bold enough dessa to say arma today. persuasiva poderosa. This powerful que é a nossa persuasive fala. weapon, which is our voice. E o Senhor me corrigiu. And the Lord corrected Quando eu me. vi aquela menina chorando, When I saw that girl crying, dizendo, mãe, eu não quero fazer vestibular. saying, Mom, I don't want to apply for any Aí ela university. disse, minha filha, você tem que fazer. And I said, but you Ah, have então to eu vou para go. tal profissão. Oh no, I'm gonna go Mas to eu this, sabia que não this era a profession. profissão que ela But I know queria. it was not the profession that she Ela só wanted. queria fazer aquele vestibular, She just wanted to sit that porque era test o mínimo de concorrente. because it was the easiest to get approved. E eu discerni pelo Espírito. And I discerned by the A mulher Spirit. sábia edifica a casa. The wise woman edifies her house. Ora em língua nos quartos dos seus filhos. Pray in tongues in your kids' E bedroom. quando você falar com eles, a persuasão bendita And when you vai talk to them, convencê-los. the divine persuasion Eles will não vão convince them. dizer que você é impositiva, They will not say that you impose in que é your um will, general, that you are que é general, braba. that you are broken. Ei, nós somos sábias. We are wise. A gente ora We antes pray e before, vai falar com eles. then we E speak eles to são them. convencidos. And they are convinced. Vão nos amar. They will love us. Não vai dizer minha mãe é chata. They will not say my mom is Não. annoying. No. Não é esse nosso papel. That's not our E não role. vamos manipular. And we will not manipulate. E eu lembro, Marina, que And I Deus me remember, corrigiu. Marina, that God corrected E me. eu comecei a emitir decretos And I proféticos. started to Por decree que prophetically. profético? Porque Why inspirados prophetically? por Deus. Because inspired by God. Porque eu estava liberando o futuro dela. Because I was going out to her future. Eu dizia, Patrícia, como Daniel, I said, Patricia, like Daniel, que estava numa velha aliança. who was in an old covenant. E era 10 vezes mais douto do que qualquer um ali. Doutos, sabe? And he was wiser than anybody else. Assim é você. This is like, you are like him. Você vai fazer a faculdade que você quer. You will attend the Mãe, eu university quero that you direito, want. mas And acho she que said, eu não I passo. want law, but I don't think I'll get Passa. approved. You will get Você approved. não vai ser aprovado apenas em uma. You're not going to be approved only in one. Várias Many. vão enviar os e-mails. They will send their Com a sua emails aprovação. approving you. O poder de uma fala. The power of a O que é que nós voice. temos dito aos nossos filhos? What are we saying to our kids? O que é que você tem dito sobre você mesma? What are you saying about yourself? Irmãos, quando eu ensino sobre o profético, Let's say, I teach about the prophetic. eu falo assim, pare de querer profetizar nos outros. And I say, stop prophesying for other people. Seja primeiro profeta de você mesmo. Be the prophet of yourself first. A gente tem uma mania de querer ter uma palavra para você. We always Ter like, uma I have a palavra word pra for você. you. I have a Eu word acho que eu for deixo um you. monte de gente frustrada porque eu não chego. I think many people get Agora, quando eu frustrated for, saiba because que é I don't Deus. come. But if I go, know that it is God. Porque eu não quero banalizar o profético. Because I don't want to make the prophetic Aí você tem que fazer como Mimi fez. just too easy. So Vai then you pro have to do espelho. as Mimi said. Ei, Go to the Vânia, mirror. eu tenho uma Vânia, palavra para você. I have a word for you. Você fala para você mesmo. And then you say it to yourself. Você se torna
a voz persuasiva de você mesmo. You become your own persuasive voice. Não é qualquer amiga que te leva para qualquer lugar. It's not any friend Não é that takes you qualquer anywhere. palavra que vai te It's abalar. not any word that Porque will você já shake se you. auto-persuadiu Because you persuaded com a voz yourself de Deus. with the voice Eu of liberava God. decretos para I ela would decree da things for her palavra. from the Sabe o que word. aconteceu? You know what O que happened? uma voz persuasiva consegue. What a persuasive voice can do? Ela foi convencida She was que convinced podia. that she Com could. 17 anos, When she was ela 17, passou em umas 8 faculdades. She was approved in Com 8 21 universities. anos, When ela she was estava formada em 21, direito. she was graduated in law. Oh, Oh, aleluia. hallelujah. Vocês estão entendendo, Do you queridos? understand this? Hoje ela é inteligentíssima, Today she's so dinâmica, clever. She's prega dynamic. como ninguém. She preaches like no Ah, other. tá falando porque é filha. Oh, you saying because it's Eu your sei o daughter. poder I know da the minha power fala. of my O voice. que é que você tem dito do seu marido? Eu tenho dito, você é lindo, você é inteligente. Olha, Are you não tem- saying to your husband, you are handsome, you are clever. você não tem noção do que isso fez. You have no idea what that can do. Ele já escreveu 2 livros. Eu nunca escrevi nenhum. My husband already wrote 2 books. I never wrote a Mas book. são as minhas But palavras. my words. Se quando ele começou a escrever eu dissesse, Well, if when he started to você nem write, I gosta said, de ler tanto you don't even like to e read. agora vai escrever livro. Now you're going to write books. Não, eu não fui chamada para isso. I was not called Eu for estou that. contando a minha história, mas eu sei que Deus está falando com você. I'm telling you my story, but I know that God is speaking to you. Não deixe para elogiar quando estiver num caixão. Don't wait to praise people when they're already dead. Então, queridas, So, beloved, como Maria, as Mary, como Sara, as Sarah, como Abigail, as Abigail, como aquela mulher as that woman, que disse que quando Abimeleque queria destruir a cidade dela, when Abimelech said he was going to destroy her e city, todos os homens correram para se esconder. and all the men E hid ela disse o themselves. quê? She said, Me what? dê uma pedra aí. Give me a stone. Pegou uma rocha. And she got a Eu não sei se pebble. você sabe, mas rocha é palavra. I don't know if you know, but Palavra é rock Jesus. is the word, and the Vocês word estão is entendendo onde eu estou Jesus. chegando? Do you understand E where, jogou do lado do outro where I'm muro. going? So she threw it Uma on the pedra other side. certeira It was no crânio de right, Abimeleque. straight into his E toda a head. cidade foi salva. And the whole city was saved. Qual é o crânio que você tem que quebrar? What is the head that you need to break? Alguém disse o meu. Someone said my own. O crânio do diabo. The head of the O crânio devil. das palavras malditas. The head of evil words. Se eu fosse viver pelo que eu ouvi na minha infância, querida. If I would live by the words that I received Quem when é I was você? a child, who are you? Essa amarelinha. This yellow Essa girl. magricela. This Essa skinny favelada. girl. This poor Pensa que é o girl. quê? Who do you think Que you are? que vai ser funcionária pública federal. That you're gonna be working for Que the vai ser government. doutora. That you're gonna be a doctor. Mas eu tive uma voz, But I uma had só. one voice. Eu não only one. precisava de tantas. I didn't need Eu many. tinha a voz da minha mãe. I had the voice of my mother. Que mesmo tendo que dividir um ovo com 3 pessoas. That even when she had to Ela split dizia, an egg for 3 eu estou people, diante da minha she doutora. said, I am before my doctor. A voz The persuasiva. persuasive voice. Aleluia. Alguém está entendendo o que eu quero, Hallelujah. onde eu Can quero you chegar? understand what I'm saying? Vamos vigiar nossos lábios, Let's watch queridas. over our lips. Nós temos poder de convencer multidões. We have the power to convince Sem multitudes. manipular. Not manipulating. Nós não vamos convencer para tirar dinheiro de ninguém. We don't need to convince to get money from people. Mas para tirá-las das trevas. But to take people out of the para a darkness. luz. O convencimento Into the por aí. light. Convincing Os to ensinos go. de persuasão aí. The teachings É para pegar dinheiro. of persuasion Quanto mais is to get arrecadar, money. The more they melhor. get, better. O nosso não. Not ours. É para agarrar as almas. It's to get souls. Alguém está entendendo onde eu Can quero you chegar? understand what I'm saying? E por fim, queridas, eu And- ouvi do Senhor To conclude, I heard from the Lord que haverá uma compensação para nós. that there will be a reward for Nós us. mulheres que estamos resistentes. We women who are resisting. Algumas chegaram aqui dizendo:
é a minha última conferência. Some said here when you arrived here, it's my last Eu conference. vou porque I'll querem go que eu vá. because they want me to go. Mas chegou um coração quebrado. They came here Querem with their desistir hearts de broken. ministério. You want to give up of the Querendo voltar ministry. para sua nação. You want to go back to your nation. Querendo largar a You família. want to leave your Você family. está até tão maquiada, tão linda. You wearing your makeup, you look Mas por beautiful. dentro você está destroçada. But on the inside you are O Senhor broken. mandou te dizer, The querido. Lord told me to Vai say haver to uma you, compensação. there will be a reward. Porque você não se rendeu Because you didn't às give suas up. emoções. You didn't give yourself to your Ele emotions. abraçou com braços. Você decidiu se render You a um convite decided do Espírito Santo. to yield to an invitation of the Holy Quem foi Spirit. que disse para nós Who is it that said to que us na vida cristã, that in Christian life, como filha de Deus, as a daughter of nós God, vamos fazer o que a gente quer? we only do what we want? As coisas que a gente não quer são aquelas The necessárias. things that we don't want are the necessary Eu ones. não quero fazer I exercício, don't want to exercise. mas é But necessário it's para eu cumprir o necessary plano de Deus. for me to fulfill Eu quero God's comer plans. tudo que está na mesa, I want to eat everything that's mas on the é table. necessário But it's necessary restringir muitos alimentos to stop eating many para foods cumprir o propósito de to Deus. fulfill God's E outras purposes. coisas, eu não quero às vezes ler Bíblia, I don't want to read mas the é Bible, necessário. but it's necessary. Eu não quero I estudar, don't want to study. eu não quero orar. I don't want to pray. Tudo aquilo que você não quer, Everything you don't que a sua want, carne não that quer, your flesh é o que doesn't você want, tem que is fazer. what you have to do. Você tem que ser persuadido You have to be persuaded pela sua própria voz, by your own dizendo: voice, saying, vamos we orar, will pray, vamos we will jejuar, fast, vamos ler Bíblia, we will read the vamos para Bible, academia. let's go to the Ei, gym. homens, fique quieto aí. Amen. Be As quiet. casadas, Okay? Vamos, The meu filho. married. The married one. Let's alguém go. entendeu? You understand? Aí eles não entenderam, graças a Deus. They didn't understand. Quem entendeu thank God. aqui? Women, did you understand? Nem todo dia, é dia de festa. Not every day is a day of Mas party. casou. But you got married. Eita, que eu tô vendo que Deus está libertando Ooh, I pessoas can see aqui. God setting people free here. Ele só tem você, mulher. He only has you. Ele só tem você. He only has you. Você quer levá-lo ao pecado? Do you want to lead him into sin? Deus não vai te expor, não. God will not expose Mas Deus you. está te dizendo. But God is telling you, Ele só tem você. He only has you. Os da rua vão atrás de todas. The ones in the world Ele will go só tem after você. others, but He only has you. E não use o sexo como arma de persuasão. And don't use sex as a muito persuasive perigoso. weapon. It's very E o dangerous. Senhor mandou falar que há uma compensação. The Lord told me to say Eu that there vi- is a reward. Eu vi literalmente algumas mulheres. I saw O literally grupo de some louvor women. pode subir, por favor. Praise and worship team, you can come, please. Você lembra que diz em Amós, capítulo 9, verso 13? You remember what's written in Amos puder 9:13? colocar ali. If you can put on the screen, please. Deus diz profeticamente God says prophetically que haveria um tempo that there was a time em que coming todo prejuízo that all the loss seria anulado. would be cancelled. Sabe o que é compensação? Do you know what a compensation is? É uma restituição. Is a restitution. Mas tem uma palavra que eu amo: But there's a word that I love. indenização. Indemnization. O que é isso? What is that? Existem coisas na vida de algumas aqui There are things in the lives of some of you here que estão atrasadas. that are late. Um certo dia, querida, eu ouvi do Senhor. A certain day I heard from the Lord. Eu fui confrontada mesmo. I was confronted. Eu estava com inquietação, There was something that was not uma quiet certa in me. impaciência. Was impatient. Tudo estava bem. Everything was okay. Mas sabe aquela insatisfação lá We dentro? know that dissatisfaction inside. E eu decidi perguntar: Senhor, o que é isso? And I asked the Lord, Lord, what is it? Que às vezes a gente não pergunta. That sometimes we don't ask. E quando
pergunta, é isso mesmo. And when we ask, Sai para não ouvir a resposta. you get out of the place because you don't want to hear the answer. E eu ouvi do Senhor. And I heard from the Lord. É porque tem coisas atrasadas na sua vida. It's because there are things that are late in your life. Tem coisas que já era para você estar fazendo. Things that you are supposed to be E doing você already. atrasou And algumas you are coisas. late with things. E hoje eu entrar aqui, o Senhor falou para mim. And before I came here today, the Lord No said to me, final, diga isso para elas. at the end, say this to them. Deus está pronto a te dar uma compensação. God is ready to give you a Coisas que estavam em compensation. atraso Things that are late vão ser colocadas no tempo will be Kairos. put in the Kairos time. Tá vindo um Kairos de Deus aí. There is a Kairos of God coming. Aquele tempo de Deus. The timing of Eu God. vejo claramente no meu I espírito see clearly in algumas my mulheres que spirit estão atrasadas. some women who are late Algumas que já deveriam You are ter supposed empresas abertas. to have companies opened already. Algumas que já deveriam ter seus produtos vendendo. Some who are supposed to have their product selling. Algumas que já deveriam ter escrito livros. Some who are supposed to have written books already. Algumas que já deveriam ter entrado no chamado há muito tempo. Some who are supposed to be in that calling already. Deus está dizendo, eu te chamei para você ser um influencer. God Uma is saying, influência I'm calling you digital. to be an influencer. Você in está the preocupado digital com a world. opinião das pessoas. And you are worried about Ei, people's o Senhor opinions. manda te dizer. The Lord is Eu telling é you, que sou teu provedor, não I é am o your povo. provider. Eu te ungi I desde o ventre da anointed you tua since your mãe. mother's womb. Você me pertence. You belong to me. E hoje pela manhã, And this quando morning, cantamos aquela música, when we sung that song, Deus me chamou. God called me me. chamou. God called me. Mais ou menos assim. Something like that. Muitas ouviram do Senhor. Many here heard com from the você. Lord with you. Eu quero recuperar o tempo perdido. I want to, Diz o to Senhor. make up the time. Você aprendeu tantas coisas nesses dias. You've learned so many things. Irmãs, these eu days. estava com tanto sono. Eu dormi 4 da manhã. I was so Eu tired. tô I com went meu to sleep fuso at ainda 4 meio a.m. doido, porque eu fui para Nova York. My Lá em time zone is 5 horas crazy. a I went to New menos, salvo York, engano. Eu cheguei 5 meio... hours less. Mas so when eu I came decidi, here, it eu was a bit mixed. preciso ir. But I A Marina decided viu I como eu need to estava go. com sono. And Marina saw Mas how eu tired I precisava was. ouvir o But que eu I ouvi aqui needed pela manhã. to listen what I heard here this E morning. enquanto nós cantávamos aquela canção, And while we were singing that song, viu Maria Amélia. and I saw Maria Amélia Eu te vi. I saw daqui. you. from here. O Senhor disse, eu levo a sério quando você The Lord said, I Se take it rende a mim. serious. When you surrender Nós yourself temos to aprendido me. sobre caráter, We've been learning about sobre voltar character, às bases da oração em línguas, about the foundation of praying in tongues, sobre tirar os espinhos, about removing the sobre ser thorns, autêntica como Mimi, to be authentic, sobre como ser Like uma Mimi. desbravadora. how to be an A explorer. unção dela pinga para nós, Her vocês aqui. anointing E is eu tô aqui, eu watering recebo. us. Eu não sei I'm você, here, I eu sou receive. fominha I don't mesmo know pela about you. palavra de Deus. I'm hungry Se for vê the pra word ela, of vem God. pra mim If it também, came to her, you papai. come to me Que as história well. de filha favorita? Né, She's né, not a né. favorite daughter. Na, na, na. É minha também. It's mine Amém. as well. Amen. Pega tudo. Receive it all. Pega tudo. Receive E eu it all. ouvi do Senhor, tem And I heard from the algumas Lord. mulheres aqui que tá com coisas atrasadas. Some women here have things that are Você tá no late. tempo desconecto do You Deus. are in the time that is Você é uma disconnected delas, from a God. loirinha linda You are aí. one of them, the É. blonde girl. Você é outra. You, Se another vocês one. tiverem coragem, If you are brave enough, eu não vou de forma nenhuma manipular, nem no ser way I'm going to impositiva. manipulate. I don't know anything. Até porque eu creio no que eu estou pregando. Because I believe what I'm Mas eu preaching. estou usando a persuasão do Espírito. But I'm using the persuasion of the Ela me Spirit. disse que eu podia continuar. She said that I Então, could continue. se você é uma dessas mulheres So if you are one of these e women quer experimentar uma aceleração and you want to sobrenatural, experience a supernatural acceleration, sabe o que é uma compensação? do you know what compensation is? Eles estavam anos e anos de seca. They were for years and years Tudo in que a drought. plantava não colhia. Whatever they planted, Aí there was Deus no chama harvest. Amós e diz: And then Amos came and avise said, a eles tell them
them está chegando os dias that the days are que coming, na hora que ele plantar, that the moment they já colhe plant, na mesma the hora. harvest is straight away. Avise a eles Tell que them eles plantam a videira they will plant e já the sai o vine tree, vinho, and o the vinho da wine will come videira. straight away. A Onde wine já se viu from isso? the grape tree? How come? Não é pra gente ficar conjecturando, It's not não. for us to be thinking. Sabe por quê? You know why? Geneticamente, Genetically, aquele rebanho de Jacó the animals from Jacob, jamais it was poderia sair impossible listrado. for any animal to be born Mas a with stripes. palavra de Deus But the word of God, foi liberada. it was delivered. A palavra de Deus na sua boca The word of God in your é mouth Deus is falando. God is speaking. Qual foi a última vez que você fez decretos? When was the last time that you decreed? Qual foi a things? última vez que você fez um mural When was the last time do you made a seu destino board of your profético? prophetic destiny? Comece a ler algumas revistas Start de reading. casas de decoração. Reading about Comece a ver mapas. redecoration, de países. maps. Comece a olhar a Of bolsa de countries. valores. Vânia, não tem €1. Quem foi que tá... Look at stocks. Não, não se trata Vânia, do I que don't você have any tem. euros. Se trata do que você vai gerar It's not about com a what you sua have, voz. what you make with your voice. Aquele rebanho concebeu. Those animals, they gave Gerou. birth. It generated Enquanto olhava para uma imagem. while they were looking to an Alguém image. entendeu? Did you Vocês understand? são inteligentes. You are very Você clever. vai gerar quando fizer uma Will imagem create e falar when you make an image and you com a speak sua voz with your persuasiva. voice, with Quem é que persuasive você vai persuadir? Who are you going Primeiro to a persuade? você mesmo. First of all, yourself. Segundo, a sua mentalidade. Second, your Terceiro, a mentality. família. Third, your family. Aqueles que estão ao seu redor. Those who are around Queira you. ser uma mulher interessante. Be an interesting woman. Que pessoas queiram estar perto de você. People want to be close to Eu you. tenho que estar perto daquela pessoa. I have to be close to that Eu quero a person. influência I dela. want that influence. Por quê? Why? Influência lá fora. Do your influence outside. Que usa versículos bíblicos isolados. People use Bible verses isolated, Arrebanhando multidões. reaping multitude of people. Mas que não tem poder de curar um câncer. But they don't have power Você to tem. heal cancer. You have. Você tem. You have. E por que está parada? Why are you stuck? Eu quero te convencer I want to convince a você sair da zona de for conforto. you to get out of the comfort zone. E amanhã mesmo já começar a fazer algo. And tomorrow you start doing something. Marina recebeu uma palavra. Marina received the Ela foi word. correndo procurar saber o que era. She straight away ran Eu to fiquei see impactada. what that was, and I was impacted. Não é por acaso que as coisas acontecem com ela. It's not by coincidence that things happen to her. Sucesso não é por acaso. Success doesn't come Deixa as a coincidence. pistas. It leaves marks. No bom brasileiro, deixa rastro. Oh, leave marks. Amém. Amen.